Oi, pessoal. Boa noite para mais um Papo de Sexta. Galera aí que está chegando. Boa noite para todo mundo aí que acompanha a minha página, né? Quero dizer que o Papo de Sexta, ele é uma maneira da gente, na sexta-feira à noite, trazer algum papo de assuntos importantes, né? Principalmente referente a Teresópolis. E eu estou no terceiro Papo de Sexta, né? Então, cada papo de sexta a coisa vai aprimorando, né? Eu vou tentando ver de que forma eu me organizo melhor. Então, assim, já de antemão, agradeço a quem já está aqui na minha página, né? Peço para que você compartilhe para os amigos, para a gente poder receber as contribuições de vocês, porque aqui também é um papo interativo. Portanto, chega, né? Interage com a gente, que é o que nós podemos nessa pandemia também, né? Então, e a minha convidada desse papo de sexta, né, é a Regina Fechó, uma pessoa que eu conheci nas redes sociais, né, e ela é cientista da computação, ela é técnica em projetos, né, empresária, enfim, e também trabalha com audiovisual, que também é minha área, mas eu não vou falar de audiovisual hoje com ela, não. Vou falar de um assunto, quando eu for falar de audiovisual com ela, vai ser uma live só para isso e um tete-a-tete. Né? Mas é uma pessoa que tem projetos, né? Enfim, tem muita história para contar, e eu vou agora, né, abrir a tela com a Regina, né, que está aqui, apresentando a Regina, que eu vou deixar... Tudo bem, Regina? Tudo bem? Eu vou deixar aqui você se apresentando aqui com o povo, falar um pouco aí, se esteja à vontade, para falar o que o teresopolitano precisa saber de você, né? E eu já volto daqui a pouquinho. Fique à vontade. Léo, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, tá? Eu me sinto lisonjeada de estar aqui numa live com você. Você que é um cara que está sempre aí à frente das causas da cidade. E vamos lá. Eu sou cientista da computação, como o Léo falou, né? Eu trabalhei 20 anos com tecnologia, eu sou carioca, trabalhei em multinacional, empresas grandes, pequenas, enfim. Eu trabalhei muito tempo nessa parte de tecnologia e voltada para sistemas web. Depois, com o tempo, eu pulei para a gestão de projetos e, com isso, eu consegui gerir projetos aí de alguns milhões e tal. É uma coisa que é muita responsabilidade e tudo. E, além disso, eu sou uma pessoa que eu, a partir de um certo ponto da minha vida, eu comecei a ficar muito voltada a causas sociais, né? Aquela coisa da empatia com a dor do próximo. E eu criei, junto com alguns amigos, um projeto social para crianças com câncer e crianças em vulnerabilidade social. Durante essa caminhada aí na área social, eu acabei me interessando pelo audiovisual e pelo marketing, porque eu fiquei responsável por essa parte da ONG, da ONG não, do projeto social. E foi quando eu comecei a fazer, eu fiz uma especialização em cinema e audiovisual, estou terminando uma especialização que é um MBA em marketing estratégico digital e uma licenciatura em artes visuais. Então eu tomei gosto, né, pela coisa. Como eu falei um pouco antes, eu sou carioca, eu era do Rio, e acabei vindo para Teresópolis, buscando um pouco mais de qualidade de vida. A gente sabe como é que está a situação do Rio e tudo. Gosto muito do Rio, gosto da minha cidade, mas eu precisava um pouco mais de sossego e Teresópolis me acolheu. Eu encontrei aqui a paz que eu estava procurando lá no Rio. Mas essa vinda minha de Teresópolis, ela acabou me levando assim para um envolvimento maior com as causas da cidade. Por eu já ser uma pessoa que já me envolvia muito com essas coisas no Rio, eu chegando aqui, eu vi algumas coisas que eu tive a vontade de me envolver mais, até porque eu vi que eu tinha possibilidade de ajudar em alguma coisa. E é uma coisa complicada, é uma coisa que também me trouxe algumas dificuldades, são desafios novos. E fiz alguns projetos, né? Eu consegui usar um pouco do meu conhecimento técnico para fazer alguns projetos para a cidade. Um foi aproveitado. Ano passado eu fiz um para educação, não foi aproveitado, e mais para frente eu posso explicar o porquê, né, que não foi. Tenho outros projetos, tenho outras ideias para implementar, não só para Teresópolis, tá? Mas eu tenho um projeto que, a princípio, eu pensei nele para Teresópolis, mas vi que não
não ia rolar porque a gente precisa de mais verba. E joguei isso lá para... Assim, joguei meus esforços para apresentar isso lá para o Rio de Janeiro, que eu acho onde eu posso conseguir já um espaço pronto e mais verba, né? Então, essa é uma apresentação aí muito resumida de quem é a Regina. Eu fui atleta também, eu fui atleta até o ano 2000, mas isso aí são águas passadas. É o histórico de atleta. Qual era o esporte que você praticava? Eu lutava karatê e eu, na época, nossa, eu pesava 49 quilos só. Eu era muito magrinha. Você é carioca? Você é carioca? Eu sou carioca. Sou carioca. Foi criada onde lá no Rio? Meia, Caxambi. Então, essa questão do esporte também é um assunto legal, que de repente, sei lá, em outro momento a gente pode aprofundar mais isso aí, porque isso me abriu muitas portas. O esporte, ele abre muitas portas. E você está quanto tempo em Teresópolis? Eu tenho casa aqui em Teresópolis já há 12 ou 13 anos, mas eu fiquei muito tempo assim, subindo e descendo, vindo para cá só no final de semana, porque meu trabalho sempre foi lá no Rio, né? Então eu tinha toda uma carreira lá, eu não ia largar tudo para cima e vir para cá. Eu até tentei ficar subindo e descendo, mas isso não é para mim, não. Então eu só agora em 2019 é que eu decidi realmente viver aqui. E eu comecei a ter um contato muito grande, assim, um envolvimento muito grande com as questões da cidade, que foi onde eu conheci você, né? Lutando aí pelo interesse público da cidade. Signo? Aquário. Que dia? 31 de janeiro. Ah, então. Eu sou aquariano também, do dia 3 de fevereiro. Isso explica muita coisa. Um pouco, né? Esse inconformismo, né? Muitas pessoas olham a gente, parece que a gente está remando ao contrário delas, né? Exatamente. Meio assim, né? E é legal, eu conheci, gente, a gente se conheceu já na luta, já, sabe? A gente se conheceu meio que concordando com o que o outro estava falando na rede social. Entendeu? E aí eu brigando daqui, ela lá de Pimenteiras, lá, mostrando as mazelas lá de Pimenteiras. E a gente foi se aproximando, vendo, frequentando as mesmas discussões nas redes sociais, né? E a gente se identifica, né? A gente meio que se reconhece, assim. E aí, essa briga lá por Pimenteiras, quer dizer, você assim, tem projetos, assim, vamos falar dos teus projetos primeiro, que o pessoal, eu tive uma conversinha antes com ela, para a gente tentar dar uma organizada no que a gente ia trazer para vocês. É muita coisa, muita coisa. Se deixar, a gente fala até amanhã. Então, a gente vai fazer um esforço para tentar trazer, assim, fazer uma seleção boa para uma horinha aí de programa para vocês, né, desse bate-papo, vocês poderem interagir também, né? Temos aqui algumas, deixa eu ver aqui, ó. A Suelen, boa noite, Suelen. Boa noite, Marilu, minha querida. Marilu sempre presente, né? Sempre incentivando, né? A gente é muito amigo, enfim, e é isso. E aí, a gente estava falando de uma vivência que você teve lá nos Estados Unidos, né? E que também você imaginou implantar umas ideias que deram certo lá, aqui no Brasil. Conta um pouco disso para a gente. Então, eu tive a oportunidade de conhecer... Aliás, a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o mundo além do muro Brasil foi no esporte, foi justamente no esporte. Eu fui participar de um campeonato mundial na Itália e eu comecei a ver como é que era a vida lá fora. Mas foi conhecendo os Estados Unidos através de um parente que morou lá por 10 anos. Quando eu ia para lá, eu tentava estudar, fazer curso. Então, eu participei um pouco do dia a dia de lá, né? E pude conhecer um pouco mais da cultura americana. Então, assim eu consegui ver algumas diferenças, sabe? Na maneira do cidadão praticar a cidadania, na maneira das pessoas fazerem as coisas. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu só fui realmente conhecer o real sentido de cidadania lá. Porque aqui no Brasil, eu vejo que a gente não pratica muito esse conceito, sabe? Aquela coisa de eu não vou quebrar o banco na rua
Agora, eu não sei se eu caí ou se o Léo caiu, mas eu tô sozinha aqui na live. Léo? Bom, eu não sei se eu tô aparecendo, mas eu vou continuar. Essa coisa da pessoa quebra um banco numa praça e fala, dane-se, o dinheiro não é meu, sabe? E lá nos Estados Unidos é diferente, as pessoas têm ali uma coisa de, não, eu não vou quebrar porque o dinheiro é meu, alguém pode precisar, eu vivo numa sociedade. Lá as pessoas pensam num coletivo. E isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção e eu vi que eu podia batalhar um pouco por isso aqui, eu podia trazer um pouco disso para cá. E se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer um dia um país desenvolvido, a pessoa certamente ia voltar para cá pensando fora da caixinha e querendo mudar, querendo revolucionar e tudo, porque você vê que é possível ser bem tratado. Você vê que é possível, por exemplo, pagar seus impostos e ter um transporte público que funciona. Então, eu vi muita coisa bacana lá que eu fiz questão de trazer para cá, de transformar em projeto e, de repente, propor esse projeto. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito. Um dos meus projetos ele é para a cultura e eu queria muito que esse projeto fosse feito no lugar onde há o Museu Nacional, o museu que pegou fogo lá no Rio, né? Então, eu estou tentando contato aqui com o diretor do museu para conversar com ele e tudo. É um projeto que já é mais caro, envolve mais verba e tudo. Tem o projeto da educação, que eu trouxe para Teresópolis no ano passado, mas tive muita dificuldade com ele. Na verdade, eu fui convencida por um deputado federal a apresentar o meu projeto. Então, pessoal, gente, caiu geral aqui, eu não sei, vou ver o que aconteceu, mas a princípio não acabou luz nem nada, né? Simplesmente desabou tudo. Estamos aqui de volta. Regina estava falando da experiência dela no exterior, Estados Unidos e tal, e caiu. Continua, Regina. Tecnologia tem dessas, né? Às vezes atrapalha. Então, eu, por ter essa experiência lá fora, eu comecei a ver algumas diferenças no conceito de cidadania. Quer dizer, diferenças não. Eu lá nos Estados Unidos fui aprender o que era realmente ser cidadão, que é uma coisa que o americano mostrou que sabe fazer, sabe ser melhor do que nós. Por quê? Lá eu entendi que, por exemplo, a gente precisa cuidar, né, melhor dos bens públicos, não pichar um muro, não quebrar um banco, porque esse dinheiro vem do nosso bolso. Eu entendi o caminho que o dinheiro faz, eu entendi que esse cuidado é necessário, porque no final das contas, se você vai lá e quebra, o problema volta contra você. Então eu comecei a entender isso lá. Eu comecei a ver que, por exemplo, uma criança americana, uma criança pequenininha mesmo, se você tentar encostar nela, ela sabe o mínimo que ela tem que saber. Que você não pode fazer isso, e se você tentar encostar nela, ela vai ligar para o 911 e vai pedir socorro, vai te denunciar, enfim. Então lá eles têm aí todo um preparo aí desde de criança, né? E aí eu lembro que quando era criança, eu tive uma matéria na escola, você deve ter tido também, que era educação moral e cívica. E essa matéria desapareceu. E hoje eu acho que ela é uma matéria muito importante porque você começa a entender o seu papel numa sociedade, os seus direitos, os seus deveres e tudo. E a gente não a sensação que eu tenho... Eu me lembro que eu também tive moral e cívica, e eu me lembro que depois teve o SPB, entendeu? Organização Social e Política Brasileira, que aí foi uma coisa assim, a gente estudava a Constituição, sabe? O problema é que na minha época, né, por exemplo, assim, o primário dos anos 70, né, em plena ditadura, né, quer dizer, aliás, eu me formei no ensino médio em 84, a gente ainda estava ainda no governo militar, assim, né, antes de passar a bola. E a gente não se falava em aula de filosofia, não se falava em aula, entendeu, para pensar, entendeu? A aula de sociologia, né? Então é um antagonismo, né? Porque assim a coisa muitas pessoas falam que isso é herança do regime. Eu acho que não. Esse OSPB, que na verdade o Moral e Cívica avança para o OSPB,
Ele, cara, se as pessoas tivessem no currículo escolar o SPB em Teresópolis, no Brasil todo, sabe, as pessoas iam ter um mínimo de a intimidade mínima com a regra do jogo, entendeu? Constituição, artigo, item, entendeu? Parágrafo, entendeu? O regramento, né? E muita gente se aproveita dessa ignorância, entendeu? Sim. Muita gente, entendeu? Sim, porque desde o momento que a gente tem um povo que não sabe os seus direitos, que não sabe os seus deveres, que não entende como funciona, você nasce em sociedade, isso é certo. Você nasce numa sociedade. Mas aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que você nasceu numa sociedade, mas você não sabe o seu papel nela. E dentro dessas vivências lá, né, lá nos Estados Unidos, o que você, ou seja, você trouxe na sua bagagem a vontade de mudar algumas coisas pontualmente, assim, ficou antenada? Conta um pouco dessa tua... Léo, lá tem muita coisa bacana que eu acho que daria certo aqui. É lógico que não existe todo um contexto, né? Não é só pegar uma coisa boa e jogar aqui que deu certo. Não, existe todo um preparo para chegar até ali. Se tem uma coisa que dá certo lá, é porque eles já trabalharam aquilo no contexto deles e funciona. Então, para você ter uma ideia, em 1997 foi o meu primeiro contato com um outro país, que foi a Itália, num campeonato mundial que eu fui lá. E lá, eu lembro que eu cheguei, isso foi em Milão, na Itália. Eu lembro que eu cheguei e num belo dia eu acordei para ir competir e vi que na rua veio passando uma espécie de um caminhãozinho, um tratorzinho, sei lá, sei como é que eu chamo aquilo. E embaixo ele tinha uma espécie de bucha assim, giratória, e ele ia jogando água e o troço ia passando na rua e ia limpando. Você sabe quanto tempo levou para eu ver algo parecido com aquilo no Brasil? 20 anos. Eu só fui ver aquilo em 2018. Então, a impressão que eu tenho é que as coisas acontecem lá fora e leva muito tempo para chegar aqui, sabe? É uma dificuldade. Então, lá nos Estados Unidos, eu vi muita coisa bacana que eu ficava até vislumbrada. Para você ter uma ideia... A democracia chegou no Brasil, ela já existia há quase 200 anos na Inglaterra. Sim. Nós somos uma democracia muito recente. Nós somos neném ainda. E sem falar no nosso histórico como país, né? Lá nos Estados Unidos, eles foram para lá para fazer dar certo, né? Eles foram expulsos. A gente vai entrar na questão histórica aí. E aqui as pessoas vieram para usar e levar embora, para roubar, levar embora. Então tem toda uma questão aí histórica envolvida. Mas aí, para você ter uma ideia, uma das vezes que eu estava voltando para o Brasil, eu poderia ter ficado lá. Eu trabalhava com tecnologia, mas por conta de vários fatores, eu acabei decidindo não ficar lá e seguir minha vida aqui. Mas uma das vezes, isso não me impede de ter raiva. Uma das vezes que eu estava voltando de lá, eu lembro que eu desci no aeroporto, fui para casa e tal, meio chateada, né? Porque você volta àquela realidade dura, mais dura diante. Se você é bem tratado um dia e no dia seguinte você é maltratado, você fica triste. E aí, quando eu fui, no dia seguinte, saí, fui pegar o ônibus, que eu fiz sinal, o ônibus passou direto, passou lá para baixo, não parou. Cara, a minha vontade de explodir, de raiva. Do porquê um choque de realidade muito grande, né? Sim, e aí você se pergunta por que as coisas aqui são assim, cara? Porque como você viu como as coisas podem dar certo num outro ambiente, você se pergunta por que aqui não dá certo? O que está faltando? Daí você começa a ficar mais revoltado, sabe? Você começa a ser aquela pessoa que, quando vê uma coisa errada, aí você vai procurar saber para quem você liga para reclamar, você começa a ficar meio cri-cri. Que, na verdade, esse é o certo. O americano faz isso. Se tiver um troço errado, ele vai ligar para reclamar. Pra você ter uma ideia, se você está andando num bairro lá e ninguém te conhece, lá eles têm um costume assim, de um policial, ele é um policial que anda pelo bairro, todo mundo conhece o policial conhece todo mundo. E aí, quem sou eu lá? Ninguém me conhece lá. Se eu estou andando por lá, eu corro o risco de uma pessoa ligar para o policial e falar, tem uma pessoa estranha aqui, vem aqui dar uma olhadinha, porque daí daqui a pouco o cara brota lá para saber quem é você, o que você está fazendo ali. Entendeu? Se você entra na casa de alguém para olhar, porque lá não tem muro, igual aqui, né? Então, eu tive dificuldade de entender um pouco que eu não podia... Meu gato fugiu de casa e entrou no jardim do vizinho. Eu fui atrás. E aí me falaram, sai daí agora, cara, porque você está entrando no território que não é seu. Então, assim, o vizinho vê isso, ele liga para a polícia na hora. Então, ele não ligou pensando nele, ele ligou pensando no coletivo. Você não está entrando no território dele, você entrou no território do seu colega, do lado do seu vizinho,
E ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. É isso que eu sinto falta aqui, o senso do coletivo. Bom, então lá eu vi algumas coisas assim que eu achei muito interessante, mas muito interessante para trazer para cá. E hoje, como eu sou uma pessoa que eu escrevo projetos, eu sou especialista em gestão de projetos, eu comecei a escrever uma série de projetos que eu acho que caberiam para cá. O primeiro que eu escrevi no ano passado foi para a educação, que eu apelidei de Educação 4.0, que é aquela coisa de trazer para as escolas a cultura maker, um laboratório de robótica, fazer as crianças aprenderem com a mão na massa, fazendo, entendendo aquela cultura, uma coisa que já é feita nos Estados Unidos há muito tempo, não só lá, mas também. E aí eu comecei a encontrar os problemas de Teresópolis. Mas me diz uma coisa, antes de entrar nos problemas de Teresópolis, essa coisa de robótica, ou seja, esses projetos que você trouxe, né, essa tua tentativa de contribuir, né, com o ensino, com a educação, com esses projetos, não esbarra também em logística, orçamento? Claro que esbarra, lógico. A gente tem que ter... É aquela coisa, quando a gente começa a entender um pouco de sociedade... Aí a gente começa também a ter que entender um pouco da gestão, de como funciona o caminho do dinheiro. Alguém vai ter que bancar aquilo, lógico. Então, quando você escreve um projeto, isso foi até uma matéria que eu escrevi no outro dia para algumas pessoas, porque quando eu comecei a escrever esse projeto de educação... Só um comentáriozinho aqui, antes que passe, a Suelen. Lá as pessoas realmente respeitam o bem comum, cumprem as regras e o nosso imposto realmente é usado para os devidos fins. Fora que as leis são cumpridas, o que faz o cidadão pensar 2 vezes antes de aprontar. O Brasil tem muito que aprender com os países mais desenvolvidos. Valeu, Suelen. Verdade. Esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Desculpa. Desculpa o corte. É porque eu vi que o comentário da Suelen estava sendo deixado para trás e que se eu não encaixasse ele agora, não ia ter mais nada a ver depois que você avançasse nesse assunto. Eu lembrei. Eu estava falando do projeto de onde vem o orçamento. Das adequações, né? Dessas coisas, né? Da realidade que você encontrou. Sim. Então, por exemplo, eu vou entrar num exemplo prático. Esse meu projeto de educação. Qual foi o problema enfrentado? Você levou ele aonde? Eu, a princípio, eu não queria levar ele, eu não queria trazer ele para Teresópolis, porque eu tinha a impressão que ele não seria feito, que alguém ia roubar a ideia e não ia ser feito. Só que, e aí eu vou entrando em outros assuntos, né? Eu tenho um problema aqui em Pimenteiras, que aí eu não consigo resolver aqui em Teresópolis, e eu acabei procurando um deputado federal. E num bate-papo com esse deputado federal, eu falei quem eu era e tudo, e comecei a falar dos projetos que eu tinha em mente. O cara, ele ficou apaixonado pelo projeto. E ele falou, Regina, apresenta esse projeto até porque eu, como deputado, eu tenho 15 milhões por ano de emenda parlamentar para bancar projetos assim. E o seu projeto é muito bom. Aí eu fiquei naquela, né, de vou, não vou, aceito, não aceito e tal. E esse cara, o que ele fez? Ele articulou ali uma reunião com ciência e tecnologia, com o secretário de governo, da prefeitura, com algumas pessoas que podiam colocar isso para frente, podiam propor isso, levar isso. E foi feita a reunião e ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer um edital e esse edital vão entrar projetos aí do Rio de Janeiro inteiro, mas o seu é muito bom, eu queria ver seu projeto lá. Mas assim, eu não posso simplesmente apresentar um projeto e falar, não, a cidade vai fazer. Quem diz que vai fazer é o prefeito, certo? Então, eu não posso apresentar o projeto já com a verba, embora isso seja ridículo, né? Eu fazer isso, o cara fala, não quero. É ridículo. Não foi o que aconteceu. E aí, eu pego o projeto e disse com a cara... Mas por que aconteceu? Peraí. Tem detalhezinho do meio aí que eu gostaria que você ilustrasse mais, né? Você tem um deputado que tem uma emenda parlamentar, um direito de 15 milhões de anos de emenda parlamentar, né? Uhum. E independente de ser o deputado. Até porque, se a gente entrar no mérito de quem é o deputado, pode ser que alguém fale assim, mas é um deputado do Centrão e ele vendeu e ele está com esse dinheiro porque ele apoiou lá o Bolsonaro numa merda para o Brasil aí, né? Ele arrebenta o Brasil no atacado e ajuda a gente no varejo.
mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Vou entrar só no mérito seguinte. Deputado emenda projeto. Aí você chega na cidade e quer implantar. E aí? Você se esbarrou nas vaidades? Então, eu ia até chegar nesse ponto. O que aconteceu foi o seguinte: eu escrevi meu projeto no edital. O edital tinha 284 projetos. O meu projeto ele foi selecionado entre 284 projetos. Não pode ser um projeto ruim, né? E por que ele foi selecionado? Porque ele era um projeto que custava cerca de R$500 mil para atingir 22 mil estudantes. Então, assim, o custo-benefício desse projeto era muito bom. R$500 mil para atender 22 mil estudantes, que está aí dividido entre 90 escolas. Esses 22 mil estudantes é o quê? Realidade de que região? Escolas municipais de Teresópolis. De Teresópolis já, isso, né? Isso, Teresópolis. Teresópolis tem em torno de 90 e alguma coisa escolas municipais. 90 e poucas. Oi? 90 e poucas. 90 e alguma coisa. E aí eu fiz um trabalho no sentido de ser um projeto de entrada. Então, eu pegava uma escola de cada distrito, ou então as 3 escolas assim que pudessem servir de núcleo. Um projeto piloto, né? Como se fosse isso, um piloto. Exatamente. E custa R$500 mil, que no meio de 15 milhões não é nada. Isso não é nada e completamente factível. E então, ele escolheu esse projeto, entre outros, né, de outras áreas, de outros locais, de outros municípios do Rio de Janeiro, e fui para uma banca. Nessa banca eu apresentei o projeto. E eles foram, assim, taxativos em falar: Regina, seu projeto é maravilhoso, mas a gente tem um problema político. E aí foi pro ralo. Esse problema político é o quê? Eles não eram alinhados com o prefeito e, portanto, o prefeito não ia botar azeitona na embada de ninguém, esquecendo que a azeitona também era dele. Então, eu não sei se a questão é eles não eram alinhados com o prefeito. Eu acho até que eles eram, entendeu? Mas eu não sou alinhada com o prefeito. Não é que eu não seja. Eu não tenho nada contra a pessoa Vinícius Clausen, mas eu tenho minhas críticas a fazer. Eu acho que todo cidadão tem crítica e tem que fazer, porque a gente quer a melhoria da cidade. Mas aí a gente esbarra em algumas vaidades. E o mais interessante disso tudo, Léo, é que eu apresentei o projeto mesmo assim. Eu peguei o projeto, eu mandei para algumas pessoas-chave do governo. Não foi feito. Ao invés disso, eles conseguiram algumas emendas parlamentares deste deputado para outros projetos que eles deram prioridade, né? Mas no plano de governo do Vinícius Clausen encostava lá a minha ideia, que era criar espaços maker e tal. Ou seja, né? Era bom se fosse partindo dele, não partindo de você, né? Então, isso por coisas assim que é muito difícil, às vezes, fazer alguma coisa aqui. Eu tenho outros projetos, mas você sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou apresentando esses projetos para outros municípios da região serrana. Deixa eu até abrir um parênteses, né? Na sugestão, na busca, né, de um antídoto para isso, né? Eu acho que existe um antídoto que não vai resolver isso na sua totalidade, mas pode dar uma neutralidade muito boa nesse aspecto da impessoalidade, que são os conselhos, né? Por exemplo, o Conselho de Cultura, né? Do jeito que está agora a política cultural de Teresópolis, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, você tem lá uma dotação pífia, né, no orçamento da cultura, né? Então, eu estou tirando, eu não estou incluindo verba do Estado nem federal para fomentar edital de Lei Aldir Blanc e nem de cultura nas redes, que é uma ação emergencial, que é uma coisa sazonal, né? Depois, quer dizer, passou, acabou, não tem mais. Eu estou imaginando política de fluxo contínuo, né, em que você tem uma verba alocada todo ano para ser usada da melhor forma possível, da maneira mais obedecendo aquelas coisas, né? Impessoal, transparente, né? Justa, entendeu? Correta, né? Então, quando você tem a participação da sociedade civil nos conselhos, e os conselhos serem da onde parte a gestão
né, a deliberação de determinados tipos de recursos, Conselho de Educação deliberar isso, sabe? Conselho de Cultura, pelo menos uma parte fora daquele quadradinho trivial da administração da cultura, porque tem aquela verba que é para pagar professor, que é para pagar o diretor da escola usar, administrar para pintar a parede da escola, trocar o vaso, comprar papel higiênico, tem aquela verba que não tem como mexer e tem o endereço certo. Agora, tem que haver uma verba, né, que ela seja discutida com a sociedade, atenda todo mundo, e ela fica ela seja aplicada incólume de interferências do amiguinho do prefeito. O amiguinho do prefeito, se ele quiser ter um projeto bom, ele tem que ser bom. Aí o prefeito vai ficar feliz que, por acaso, o amigo dele apresentou um projeto muito bom, num preço muito bom, e ganhou uma concorrência, por exemplo, um edital. Entendeu? Então, eu acredito muito nesse tipo de política, da política pública, para que, na verdade, ela mata dois coelhos, ela resolve dois problemas de uma vez só. O problema da legitimidade e o problema da transparência e da republicana, né? da impessoalidade, né? Então, é mais ou menos isso assim que é uma coisa que eu persigo, né? Eu estou agora eu estou agora presidente do Fórum de Cultura de Teresópolis. Temos aí um desafio muito grande de retomar o lugar do Fórum de Cultura no Conselho, porque o Vinícius Clausen assinou um decreto, não sei se você sabe, ele assinou um decreto, cara, que simplesmente escanteia o Fórum de Cultura da parte paritária do Conselho, né? E colocou lá, do jeito deles lá, representantes da sociedade civil escolhidos por eles, como se fosse um conselho domesticado, entendeu? Sem contraditório, né? Eu já vi esse filme antes. Eu já vi esse filme antes, naquela reunião lá do Conselho da Cidade do ano passado, para votar a outorga onerosa da cidade. Olha, gente, mil perdões, né? Olha, eu poderia ter citado, né, como o início da minha aproximação aí, da gente chegar na luta mesmo, esse episódio no Conselho da Cidade. Conta aí. Cara, foi uma coisa... Eu acho que foi a primeira reunião que eu participei, assim, que eu quis entender o que estava acontecendo na cidade. E aí a reunião foi pública, eu falei assim, eu vou lá. Gente, parecia reunião de condomínio, cara. Faltou só a cadeira voar. E assim, o que eu vi ali, a visão que eu tive ali foi uma série de figuras ligadas a interesses da prefeitura, né? Eu vi secretário votando a favor da outorga onerosa, que aí eu não sei se todo mundo está ciente do que é, eles queriam aumentar mais alguns andares, além do permitido dentro do gabarito ali na região da Sudantex. E eu sou completamente contra, assim como muitas pessoas são. Por quê? Deixa eu explicar por que a minha visão. Cara, Teresópolis não tem um plano de mobilidade urbana. Então, assim, e o plano diretor de Teresópolis está vencido. Já há muito tempo. O plano diretor tem um vencimento, aí, uma limitação de 10 anos. Já venceu há um bom tempo. O Ministério Público já estava falando disso há um bom tempo também. E a gente continua da mesma forma. Então, como é que eu vejo isso? Como é que você libera? Como é que você passa um cheque em branco numa cidade que não tem nem tratamento de esgoto para você lotar a cidade de empreendimentos grandes, imobiliários grandes, se você não sabe o impacto que aquilo vai ter na cidade, sabe? Então eu sou contra. E nesse dia eu vi muitas pessoas ali, representantes do povo, representantes de bairro, sabe, muita gente, mas muita gente boa, muita gente extremamente qualificada, tinham pessoas com conhecimento técnico de urbanismo ali, tentando falar que precisavam de mais tempo para entender o que estava acontecendo para conseguir votar. E o que eu vi ali foi enfiarem o pé no peito das pessoas e falar, vamos aprovar isso hoje, vamos votar isso hoje, quem vota, quem é a favor e tal. E aí eu lembro até hoje que eu vi um secretário do governo levantando o braço, todo contente, feliz lá, orgulho do que ele estava fazendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu devo estar no lugar errado, eu devo ser a louca da história. E foi aí que eu comecei a conhecer mais as pessoas que estavam. Foi aí que eu conheci pessoas do grupo Planeja Terê, né, e comecei a me envolver mais com o grupo, porque a gente tem mais ou menos a mesma visão do que está acontecendo na cidade. É uma coisa que envolve Pimenteiras, que é o bairro que eu resido, que é um bairro que está sofrendo muito com isso, com esse cheque em branco. Manuela.
Mas os conselhos têm que ser representativos, porque nem sempre a paridade representa a sociedade como um todo. Essa é a pegadinha do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade, uma metade é só prefeitura, praticamente, e a outra divide para o resto. O resto é difícil de se mobilizar, então a prefeitura vai estar sempre cheinha. A parte dela está garantida já e vai ganhar todas. Entendeu? Uma coisa que me incomodou muito, mas muito nesse dia, é que tinha uma pessoa no microfone, e veja bem, eu estou falando isso como uma pessoa que eu não sou igual a você, Léo, que você viveu aqui a vida toda, você conhece todo mundo na cidade, tudo. Eu cheguei aqui em 2019, fiquei aqui, e essa reunião foi em 2019, se não me engano. Foi em 2019. Eu fui nesse conselho, eu não conhecia ninguém. Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa no microfone, essa pessoa estava nitidamente comandando ali o time, né, da reunião. Essa pessoa me parecia muito assim, redutível, a favor da votação da outorga, do aumento, né, dos prédios, da altura dos prédios. E aí eu fui procurar saber quem era essa pessoa. Essa pessoa era um representante aí das empreiteiras. Eu falei assim, gente... Sinduscom. É o Sinduscom. Então, eu estava num cantinho assim do auditório. Olha, assim... que você não viu nada. Essa figura, representante do Sinduscom, no âmbito pessoal, eu me dou bem com ele no âmbito pessoal, né? Ele me trata muito bem. O pai dele fez tiro de guerra com meu pai, meu irmão trabalhou com ele, tem toda uma proximidade familiar, né? De longa data, né? E ele tem um carinho, ele, a família dele tem um carinho por mim, e a gente se dá bem no âmbito pessoal. Mas ali, cara, ali é a Vera, né? Se você vê, olha só, se você vê a intimidade, tá, que um dos maiores empreiteiros de Teresópolis tem ao entrar dentro da Secretaria de Planejamento, que eu vi uma vez dentro do meu anonimato da hora. Eu soube disso. Naquela hora eu estava anonimato, tá? Ninguém sabia que o Léo Bittencourt estava ali, quem era, que ele era chato, senão já corriam na porta para avisar o cara. Então, eu flagrei um fato de um dos maiores empreiteiros de Teresópolis, entendeu? Dono da metade de Agriões aí, né, de terreno para poder construir, entrando dentro... Olha só, a intimidade que ele tem com o departamento, com a Secretaria de Planejamento, entrando e falando com as pessoas, é próxima com a que eu tenho com a geladeira da minha casa. Entendeu? Esse cara do Sinduscom também. Uma vez eu estava olha só, às vezes é o costume, né? Eu estava na fila para ser atendido lá naquele balcão lá de ISS, de empresa lá da prefeitura. Ele entrou... já direto assim, falou direto com o funcionário lá do balcão, tu viu aquele negócio para mim? Tá na gaveta. Sabe aquela coisa assim? Eu assim, nossa, que intimidade, sabe? Assim, né? Que coisa, não nem disfarça, sabe? Assim, ou seja, isso que ele está na nossa frente. E o que ele não deve fazer quando a gente não está por perto, né? Ali olhando o público. Né? Léo, e assim, o mais interessante desse assunto é o seguinte, o tempo passou, né? Acabou que eles aprovaram a outorga, né? Contra a vontade da maioria das pessoas ali que eram representantes do povo, eles aprovaram. Os secretários... Eles tiveram maioria para aprovar, não é verdade? Isso. Mas eu digo assim, é aquela maioria dos pau-mandados, entendeu? Então, eles aprovaram, o tempo passou. No final do ano passado, se não me engano, eu lembro de ter ido com o pessoal do Planeja Terei lá na Câmara e eu ajudei a protocolar algumas coisas, inclusive eu fui responsável por protocolar algumas coisas a respeito de pimenteiras. E isso tudo foi um material que foi usado na CPI do meio ambiente, que abordou o assunto Sinantex, né? E o que aconteceu esse ano? Vamos ver se o pessoal está com a memória aí fresca, que o pessoal está por dentro do que está acontecendo. A Câmara encontrou uma pancada de problema nessa negociação que foi feita, inclusive... E aí você pode falar até melhor do que eu, porque você está muito mais por dentro disso do que eu. Mas eu foquei muito na parte do... Caramba, o terreno não foi nem descontaminado. Eles fizeram um acordo que não deveria existir. Então, os vereadores dentro dessa CPI... E aí, olha a importância de uma CPI. É bom citar isso neste momento no município, né? A importância da CPI. Eles descobriram uma série de irregularidades. E eu lembro do Maurício Lopes falando, eu quero pedir que que abra-se um requerimento para esse acordo ser anulado. Então... na verdade, o requerimento para a Câmara é avançar, já que ela constatou
relatou que o acordo tem irregularidades, né? Nós do Planeja Terê, a gente sabe de muito mais irregularidades que a Câmara. Mas para ela bastou para anular a irregularidade do prefeito ter assinado por ela o acordo, porque tem coisa que o prefeito promete, que é subir gabarito, mexer no zoneamento. Isso é coisa da atribuição da Câmara, isso é basilar. Entendeu? E aí você vê quando a gente chega nesse nível de discussão, você vê que realmente lá atrás, quando houve aquela votação da outorga onerosa, que foi praticamente uma reunião de condomínio voando cadeira, você vê que realmente quem estava pedindo tempo estava certo. A gente precisava de tempo para entender o que estava acontecendo, a gente precisava de tempo para ler os documentos e enfiaram isso. Mas eles sabiam que se a gente ganhasse esse tempo, eles não iam ter a mesma carga daquele dia. Eles iam perder. Exato, exatamente. Mas aí a gente chega num ponto importante. O que querem fazer com Teresópolis? Eu fico tentando entender, sabe? O que querem de Teresópolis? Porque, assim, quando eu saí do Rio, eu escolhi uma cidade que eu pudesse ter o que eu não podia ter no Rio. Verde, tranquilidade, qualidade de vida. E aí, quando eu olho hoje para Teresópolis, eu vejo uma cidade sem planejamento, a gente não tem um planejamento de mobilidade urbana, tanto é que eu acho inadmissível, cara, inadmissível uma cidade do tamanho de Teresópolis ter um engarrafamento enorme na reta. Porque eu estou vindo de uma cidade que eu levava mais de 1 hora para percorrer um caminho curto de onde eu morava para o centro da cidade, mas eu estou falando de Rio de Janeiro, uma cidade onde tem, sei lá, nem sei quantos habitantes tem lá hoje, mas é muito maior do que aqui de Teresópolis, e a gente não deveria ter esse tipo de problema aqui. Então, eu cheguei aqui, comecei a ver esse tipo de coisa, vi que a gente não tinha um planejamento de mobilidade, que isso é uma falha grave, inclusive, porque algumas cidades limítrofes, Petrópolis e Nova Friburgo, por exemplo, fizeram o trabalhinho de casa e tiveram direito a uma verba federal. A gente não, porque a gente não fez o trabalho de casa. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe, o que querem fazer com a cidade? Me explica, porque eu não consigo achar uma explicação aceitável, tá? Eu procurei por uma cidade achando que era uma coisa, cheguei aqui, estou encontrando, basicamente, a impressão que eu tenho, tá? É que existe um time jogando contra. Porque a gente tenta se reunir para botar a cidade para cima e a gente esbarra em obstáculos. E o pior é que a coisa é descarado. Você quer ver uma coisa? Na lei orgânica, né, o plano diretor diz que Teresópolis, que ele foi elaborado e que dentro das diretrizes do plano diretor o crescimento da cidade ele ser feito de uma forma que mantenha o bem-estar das pessoas, que ele seja sustentável. Essa é a diretriz das nossas cartas magnas, entendeu? Que ele tenha um crescimento sustentável. Então, ou seja, nessa régua, na hora que você aplica, né, esse tipo de atropelo, né, submete, né, esses atropelos ao que diz o plano diretor e a lei orgânica, você vê que eles estão sendo violentados, sabe? E aí, quando você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, sim. E ao mesmo tempo que o governo entende que ele consegue, de repente, ele acha que ele consegue influenciar a Câmara quando ele chega lá dizendo que o Conselho aprovou. É uma maneira que ele tem. Mas aqui, em que circunstância, né? Em que circunstância o Conselho aprovou? A brigalhada que foi. Não, mas a gente brigou e a gente colocou água no chope deles. Aliás, a gente mijou no chope deles. Entendeu? Por quê? Porque eles não contavam que a gente ia correr atrás com qualidade. Por exemplo, essa votação da outorga onerosa, né? Essa votação da outorga onerosa, eu levantei um abaixo-assinado depois que nós vimos o acordo da Sudantex, que só foi apresentado para a gente depois que eles votaram a outorga onerosa. Ou seja, quando a gente queria mais tempo para ver mais, eles sabem, olha, eles vão descobrir e aí vão jogar, eles vão atrapalhar, se eles descobrirem. Porque eles atrapalharam o nosso acesso ao acordo da Sudantex. E no acordo da Sudantex está lá o aumento de gabarito, tá? E alinhado com essa outorga onerosa, que é justamente uma contrapartida para dar um retorno financeiro muito bom para o dono do cara dele estar abrindo mão de parte do terreno.
entendeu? Ou seja, largaram para lá todo o princípio do FECAM de quem foi liberado a verba para ficar em Teresópolis. E sintetizando, né? Então, essa CPI da Câmara, né, o legal foi porque essa CPI, vou chegar na atual, né? A gente vai chegar. Essa CPI da Sucantex, se ela não tivesse acontecido, a gente ia ficar se esgoelando com a veia desse tamanho, já teríamos até desanimado, porque a gente não ia ter o apoio do Poder Legislativo, que também foi usurpado no seu poder, nas suas prerrogativas. Então, o que aconteceu? Eles identificaram isso, fizeram um relatório final, que, segundo eles, foi encaminhado para a Procuradoria do Ministério Público, e aí o Maurício Lopes, voltando aí à tua história, apresentou um requerimento para que a casa, na verdade, ela simplesmente fizesse valer o que ela sabia que estava errado, que era, vamos entrar na justiça, né? Vamos entrar no judiciário como polo, como ação nossa, porque ele colocar para a procuradoria é você deixar a procuradoria avaliar e decidir, beleza. Mas quando a Câmara, com a sua procuradoria própria, né, sem ser da ouvidoria, da Procuradoria do Ministério Público, ela vai ao juiz e diz: olha, estou entrando com uma ação aqui, um pedido liminar para cancelar esse acordo. Né? É muito mais forte. Né? E aí, o que acontece? Os vereadores titubearam lá, os novos vereadores, limpinhos, cheirosos, cheios de independência. O que você achou disso? Qual foi a tua visão quando você percebeu isso? Quando você... Olha, eu comecei a acompanhar um pouco mais a política na cidade exatamente a partir dessa reunião aí catastrófica. Né? Antes de você dizer, olha só, comentando aqui a Jaqueline falando para você. Mas com certeza, Jaqueline, é isso mesmo. Outra aqui, Ellen. Cara, isso aí é um argumento. Vamos transformar Teresópolis em Gramado. Gente. É um caô, né? Parece que é uma prática mesmo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca na minha vida, mas nunca pensei em me envolver em nada que tivesse um dedo de política. Porque isso tudo acaba terminando no papo política. Eu nunca pensei nisso. Só que, conforme a minha vida foi passando, eu comecei a me envolver com algumas causas, eu comecei a me envolver com a sociedade, eu comecei a entender o meu lugar numa sociedade, e eu comecei a entender isso, tendo contato com uma sociedade de fora, de como ela funcionava, eu comecei a me meter cada vez mais, né, para tentar ajudar, para tentar resolver, para dar minha opinião. Isso todo mundo deveria fazer. E quanto mais eu faço isso, mais as pessoas falavam: Regina, você vai estar para política? Eu falava: não, gente, eu não sou política. E aí eu ouvi o seguinte de um amigo meu: Regina, isso que você faz de abrir um projeto social para cuidar das crianças, para ajudar as crianças, isso já é política. Isso que você faz já é política. É política. Eu fiquei com isso na cabeça durante um tempo, porque eu negava. Nossa, falava para mim que eu era política, cara, eu quase socava porque a visão que eu tinha de político é isso que a maioria das pessoas tem, né? O cara corrupto, que rouba, essa imagem está massacrada já. Mas isso que a gente faz de se envolver com a sociedade, basta dizer isso. Isso já é política. O que eu fazia no meu trabalho de gestão de projetos, ser um gerente de projetos, as negociações que eu faço, é política. É política. Então, desde o momento que eu parei de encrencar com isso, aí eu tirei o freio e falei assim: tá, agora eu vou me meter nessa porcaria mesmo, eu vou apresentar projeto, eu vou lá na reunião do... Vamos tomar cuidado, então, né, com que a gente se preocupa com a política, vamos avançar com toda a precaução, sabendo com quem a gente está se envolvendo, não é isso? E vamos colar com quem a gente confia aos pouquinhos, de uma forma sustentável, não vamos tirar foto com qualquer um, né? Não vamos... tipo assim... E olha, e mesmo assim, eu acho que você já deu para perceber do pouquinho que a tua proatividade... Você imagina, quer dizer, os 2 anos de proatividade de Regina aqui na cidade, né, já deve te causado um aprendizado muito grande. Né? Cara, me causou um aprendizado na dor,
né? E outros aprendizados, né? Na sacação de problema, de ver como é que a coisa a partir da história dos outros, que seria ótimo, né? O ideal é a gente aprender com o exemplo dos outros. Mas às vezes a coisa acontece só com a gente, né? Sim. Você perguntou o que eu acho da galera que entrou aí de vereadores. Não, né? por exemplo, como você avalia em 2 meses de Câmara, né? Brotar uma CPI dessa e aí os vereadores, quer dizer, as manifestações dos vereadores. E vereador é sujeito público. Se ele ficou chateado a gente dizer nome, paciência. É um mandato. É mandato. Sim, tá na chuva para se molhar, né? Mas eu vou em respeito a alguns, vou evitar falar em nome. Mas assim, eu tive uma boa surpresa com talvez dois, e tive uma péssima surpresa, uma decepção com outros, talvez 2 também, né? Que são pessoas que tinham uma história de vida muito bonita, cara. Então nossa, estão me decepcionando. E, gente, eu tenho direito para falar isso, tá? Eu sou cidadã, eu votei, esses caras estão lá para representar a gente. Eu tenho total direito de falar que não estou gostando. E vocês também. Então, tem coisas que estão acontecendo ali que, gente, é como eu comentei até com você antes de começar a live, né? Eu falei assim, cara, quando você falou a gente vai falar sobre isso, eu falei assim, tá, o que você acha disso aqui? Eu falei assim, gente, é como se você chegasse numa festa e na entrada do salão você toma aquele tabacão, cai de costa, de perna aberta e já estraga a sua festa ali, né? E eu tô vendo isso dessa forma, porque, gente... Queimou o grid de largada, né? Gente, como é que... E eu fico assim, pasma, talvez justamente porque eu nunca pensei em ser política, eu admito que eu não entendo muito disso, de estar lá no lugar do vereador e tudo, mas a minha imagem é muito importante para mim, o meu caráter é muito importante para mim, a minha biografia é muito importante para mim. Então... Não, vai lá, eu vou termina aí que eu vou concluir, eu vou dar meu parecer também. Então, assim, eu tento ser coerente com as coisas que eu falo e com as coisas que eu penso. Se eu passei 2 anos dizendo que essa cidade teve problemas de projeto, problemas XYZ, eu poderia até falar do projeto de integração, que eu tenho várias coisas de ruim para falar daquele projeto. Aliás, todo mundo. Se eu passei ali reclamando, e aí do nada, durante a campanha, eu mudo, eu passo a apoiar o prefeito, e aí durante uma CPI, quando o público vai e pede para o vereador fazer o trabalho dele, a CPI é o trabalho do vereador, gente, vamos procurar entender as coisas, não vamos dar uma de sair repetindo coisas sem saber o que está falando. Porque não é um bom momento. Quem disse isso? Baseado em quê? Porque até agora eu tenho visto as pessoas falando, não é um bom momento. E aí a pessoa começa a explicar por que acha que não é um bom momento. Parece piora. Fica pior ainda. Você não entende nada. Parece aquele cachorro que fica em volta do rabo, fala e não diz nada. CPI, investigação, fiscalização, é trabalho do vereador. Então ele tem que fazer. Eu não estou tirando um médico da linha de frente para investigar os dados. Você vê o seguinte, olha só. Teve um vereador aí desses dados que a gente se decepcionou, que mandou um áudio explicando. Recebi, né? Eu recebo o zap dele, né? Ele deve ter uma lista de transmissão, tá lá o Léo. Acho que é o mesmo que mandou para mim, que eu recebo também. E eu, na verdade, eu penso assim, se eu retruco, ele vai me tirar da lista de transmissão, porque ele já me bloqueou no Facebook. Então, faz de conta que eu vou ficar quietinho para poder aproveitar e continuar recebendo o material dele. Né? Então, o que acontece? Quando ele explica, por exemplo, olha só que contrassenso, né? Ele disse assim, não, porque uma CPI vai atrapalhar o combate ao Covid. Né? Uma CPI vai atrapalhar muito o poder público, o Teresópolis não vai conseguir ter investimentos, não vai poder receber verba. Ele mandou esse caô, né? Esse caô no Zap, 3, 4, ele poderia, sabe o que ele poderia ter feito? Ser bem assessorado, tá? E falado menos coisas, um pouco mais, buscar. Eu sei que é difícil você defender um voto desse contra, né? Então, quer dizer, eu não sei o que é melhor do que ficar calado, assumir que fez merda, né? Mas, enfim. E aí, é o que acontece. Ele fala de CPI
com 2 meses de mandato, sendo que ele nunca acompanhou porra de CPI nenhuma. A CPI da Sudantex, que diz direito à cidade dele, que eu cansei de mandar vídeo para ele. Olha só, tem alguém nessa cidade que fez mais vídeo falando de Sudantex do que eu? Eu abasteci esse menino. Tá? Eu tenho um filho mais velho do que ele. Eu abasteci esse menino, entendeu? De tudo. Ele caminhou com a gente em vários momentos pontuais de transporte e de mobilização para ajudar as pessoas, entendeu? Então, quando a gente vê acontecer isso, ele fazer esse esforço para poder justificar e a emenda ficar pior do que o soneto, eu falo assim, pô, que triste, que esforço que ele faz para fingir que tem independência, tá? E não justificar os ganhos e as fotos que ele já fez com as benesses que a prefeitura já fez, né, na região dele, né, que ele foi lá faturar. Né? Ou seja, ele está naquela lógica que eu te falei no começo da live, que é aquele cara que fatura no varejo enquanto as cidades todas se arrebentam no atacado. Entendeu? Por exemplo, deputado do Centrão, tipo Hugo Leal, por exemplo. A gente precisa saber de onde vem, né? O povo precisa saber de onde vem esses milhões de emendas aí que bota trator na porta da prefeitura, que bota 1 milhão lá no Parque Nacional, aqui na região, que dá um bônus, né? Um bônus político para ele, né? Que chega lá, está toda hora na primeira página do Diário de Teresópolis, né? Não tem nenhum contraditório, esse Hugo Leal aí do PSD, ele é do Centrão. E aí, quem um pouco mais bem informado sabe que o Bolsonaro bateu para poder avançar mais um pouquinho, ele comprou geral no Centrão. Então, esse dinheiro dessa emenda que veio aqui fazer bonitinho em Teresópolis no varejo, né, no 5.750 e tantos avos da federação, que é Teresópolis, né? Ou seja, faz um encantamento aqui, mas no geral está todo mundo F. Entendeu? Então, é um micro exemplo desse Centrão, né? Porque você está ali. E eu vou te falar, eu acho assim, eu já vi vereadores, tá? Que estavam na base do governo ter atitude mais coerente, porque nem tudo do governo é defensável. Ele pode aliviar para ganhar moral e quando o negócio estiver defensável, ele defender. O governo já vinha errando antes dele ser vereador, porra. Entendeu? Então, é erro que ele não era nem vereador para chegar e dizer, olha, cara, na minha eu fui lá e tentei evitar. Não, ele já tinha feito a merda. Então, para além, a minha análise, para além desses vereadores aí, que são novos, já estão aí sofrendo no lombo, já para ver o que é bom para tosse, ainda tem muito que aprender, né? Para além desses vereadores, o prefeito foi quem deu o maior mole. Porque ele... Olha só, aquele vídeo mimimi dele, com aquela cara de poucos amigos, aquele bico desse tamanho, né, dizendo que o fato lamentável foi vir um deputado aqui, né, pedir, ou seja, ele tirou recibo para o deputado e tirou recibo para a CPI, né? Ele se sentiu, porra, um cara que até eu, né, digo assim, eu sou um cara desconfiável. Eu vi a administração da prefeitura com bons olhos. As explicações que a prefeitura dava, tá, em relação a questionamentos, tá? Sobretudo eu que estou vindo de longa data de ver Jorge Mário, Arley, Márcio Catão, Tricano, né? Eu estava achando um luxo, na verdade. É que você tem que ver como é que a barra era pesada aqui. Eu, na verdade, assim, o Vinícius, eu cumprimento ele, falo do Flamengo, falo, não sei o quê, chego, falo com a Paulinha, os filhos são lindos, a gente é amigo no Facebook, não sei o quê. Os outros, a vontade que eu tinha de socar. Entendeu? Eu não tinha nem respeito. Para mim, era um moleque na rua. Entendeu? Esse Arley, então, nossa senhora, ele já não podia me ver na rua que ele já ficava apavorado. Eu ficava com raiva dele mesmo, entendeu? Eu queria pegar ele de tudo quanto é jeito, sabe? Moleque mesmo, entendeu? Mas, enfim, aí, o que acontece? Ele, simplesmente, essa fraquejada dele foi a pior possível. Ele poderia chegar e falar assim, olha, estou vendo aqui que os vereadores vão fazer a CPI, isso é o trabalho do Legislativo, respeito muito, e eu acho assim, olha, estou aqui me colocando, igual o Maurício Lopes falou na fala dele, estou aqui me colocando à disposição do que a Prefeitura quiser, tá? Nossas fichas limpas, para além do que o Portal da Transparência
por acaso não teve condição de mostrar, né? Estou às ordens aqui, a prefeitura está de portas abertas para a CPI, os vereadores vão poder mostrar seu trabalho, isso faz parte de tudo. Cara, é o que ele teria diante desse cenário, dos males o menor, relaxa e goza, entendeu? E tem uma coisa, aí um adendo que eu vou fazer. Um dos argumentos que ele usou é que todas essas informações que foram solicitadas estavam no portal da transparência. Então, Regina, quando eu entendi que também cabia a mim fiscalizar os gastos do meu dinheiro, para saber para onde o meu dinheiro estava indo, eu fui até o portal da transparência para ver o que estava sendo feito com o meu dinheiro. Eu tive uma dificuldade enorme para achar uma informação, não achei. Acabou que eu comecei a procurar aqui e ali. Eu perguntei para a equipe do deputado, que está lá em Brasília, que não é nem daqui, para ele tentar me ajudar a entender o que tinha ali. Então, assim, é um portal da transparência que você tem uma certa dificuldade de entender. E olha, eu não estou dizendo que eu sou melhor que alguém, não. Mas eu venho da área de tecnologia, eu tenho uma certa facilidade para lidar com coisas que são tecnológicas, ou seja, o portal da transparência. E eu não consegui achar o que eu queria achar. Eu não achei. Eu tive que apelar para alguém me dizer qual era a verba. Tu já viu o portal da transparência? Tu já viu o site da Câmara? Da Câmara, não. Já foi procurar lei no site da Câmara? Já foi procurar ata de reunião no site da Câmara? E eu tenho uma dificuldade de achar qualquer coisa. Sim, é de chorar. Sim. Não tem. Então, assim, o que faltou para mim, de repente, naquele portal da transparência? Digitar o que eu quero, uma busca. Digitar o que eu quero e aparecer o resultado, porque eu não achei. E eu queria uma coisa simples. Na época, eu queria saber... eu estava escrevendo os projetos, inclusive o projeto de educação para o município, que envolvia a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu queria saber quanto que era destinado por ano para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Era simples o que eu queria saber. Eu queria saber quanto que era destinado para essa secretaria, porque eu tinha que saber o quanto que eu precisava orçar para o projeto, né? E se esse projeto caberia fazer aqui pelo dinheiro que a gente já teria, ou se eu precisava realmente apelar para uma emenda parlamentar, que foi o que aconteceu, porque eu descobri no final das contas que o orçamento acho que era R$280 mil por ano, isso aí no ano bom, tá? Porque no ano anterior era 100 e pouco. Mal dá para pagar a folha de pagamento, uma porcaria de orçamento. Então, assim, eu não queria bater em ninguém, eu não queria acusar ninguém, eu queria uma informação simples para acabar de escrever meu projeto. E não consegui achar. Então, se eu não conseguir achar, por que o deputado que quer investigar vai conseguir achar? Por que o... É bem assim. E digo mais, no ano passado, ou retrasado, o deputado me perguntou, Regina, tem alguma coisa no portal da transparência que você não encontra? Aí eu fiquei rindo, eu levei aqueles segundos assim, o que eu vou responder? Porque aí se eu responder que eu não estou encontrando nada, de repente eu vou deixar ele mal com Eu fiquei aqueles segundos sem saber o que dizer. Aí eu falei assim, olha, aí nisso que eu estava tentando pensar na resposta, ele reformulou. Tem alguma coisa desatualizada? Aí eu falei, meu querido, isso tem sim. E aí foi naquela época que eu acho que estavam fazendo uns contratos para comprar coisa do Covid. Eu posso estar confundindo. Que eu fui procurar, eu também não consegui achar nada. Enfim, você não consegue achar nada. Entendeu? Você precisa de ajuda para achar alguma coisa ali. Não é tão transparente, não é tão simples. E, de novo, vereador tem que fazer o trabalho dele, deputado tem que fazer o trabalho dele. Não cabe, em hipótese nenhuma, a gente pedir para o cara não fazer o trabalho dele. Eu dei o voto para o meu cara para ele fazer isso. O que ele vai fazer na vida dele por 4 anos é isso. Eu não estou tirando um médico da linha de frente para fiscalizar as contas do prefeito. O médico está lá na linha de frente. Agora, o vereador, a função dele é essa, e ele vai fazer isso. Não cabe a gente falar... Porque se eles não pegam um trabalho em que seja até edificante para eles vão ficar aí toda hora aí homenageando os outros, botar trocando nome de rua. Exato. Eu digo assim, eles querem mostrar serviço, na verdade, Sim, de uma certa forma. Isso é uma coisa, Léo, isso é uma coisa que eu realmente abomino. Eu tenho procurado entender mais sobre política. Eu sou uma pessoa que, quando eu não entendo de uma coisa, eu tento entender, se eu tiver que fazer um curso de graça, sei lá, um curso gratuito para entender daquilo, eu faço. Eu tenho a humildade de correr atrás da informação. E
E eu acho que todo mundo devia fazer isso sim, cara. As pessoas têm que entender como é que funcionam essas coisas, né? Eu tô tentando entrar na escola de política agora para me preparar para entender, cara, para saber qual é a minha função, o que eu tenho que cobrar, o que eu não tenho que fazer. E ali eu aprendi, cara, que o vereador, ele tem muitas coisas para fazer. E quando eu vejo o cara fazendo moção de aplausos, trocando nome de rua, que, aliás, é uma coisa que me deu uma dor de cabeça do caramba, que já trocaram o nome da minha rua pelo menos umas 2 vezes. Eu fui pega desprevenida. Quando chegou o IPTU, eu falei, cara, me deram o IPTU errado. Eu nem soube disso. E é uma coisa que causa transtorno. E não te ajuda em nada. Criar data comemorativa, mudar nome de rua, moção de aplausos. Eu ganhei uma moção de aplausos da Câmara do Rio de Janeiro na época que eu era atleta, por conta uma premiação. Eu fiquei medalha de bronze num Pan-Americano, numa época, enfim, isso é outro assunto. E aí eu ganhei uma moção de aplauso. Sabe o que aconteceu? O que eu fiz com isso? Tá num quadrinho na parede do meu quarto. Isso me deu dinheiro? Não. Isso mudou minha vida? Não. Isso mudou a cidade? Não. Isso ajudou alguém? Não. Isso curou alguém do câncer? Não. Então é uma coisa que para a sociedade deveria ser, assim, menos prioritário, né? Tem outras coisas que o vereador pode fazer, entre elas fiscalizar as contas. Por isso eu fico mais feliz quando eles fazem isso. Olha, tem uma pessoa escreveu aqui, acho que ela quer que a gente comente, né? Eu vou botar aqui a Samantha Sampaio, vamos dar uma lida aqui. Caramba, que bíblia! Ela deve ter transcrevido um texto que alguém mandou para o Paulo Vicente, que é um repórter da cidade, né? Vem aqui expor alguns acontecimentos que ocorreram comigo e com meu esposo na última semana. Dia 11 de março, fizemos o teste do PCR, do cotonete, em frente ao Make Pizza, pois estávamos com sintomas do Covid. Teste que até hoje, dia 26, não tivemos resultado. Durante aquela semana, os sintomas foram se agravando e precisamos de atendimento no Pedrão, onde estivemos por 3 vezes. Cada ida ao Pedrão, os sintomas só se agravando e apenas foi impresso um. Bom, aí não concluiu. Existem investigações que vão para além do portal da transparência, entendeu? Uhum. A CPI, ela pode pegar, ela pode ter denúncias, ela pode encontrar muitas coisas além do que está ali maquiado no papel, entendeu? Então, talvez tenha sido isso que o prefeito ficou com medo, né? Porque ele vai falar assim, eles vão ficar fazendo CPI na maldade, né? E vão... Só que ninguém inventa nada na CPI. Tudo ali, preto no branco, sabe? É um pente fino apenas, né? Vai trocar aquele pente assim por um pente assim, para passar aquelas coisas que não são colocadas no portal da transparência. E aí, é aquele negócio que eu voltei, né, cara? Quem não deve, não teme. Sabe? Ele devia. E ele sempre blefou tão bem, eu não sei porque que ele fraquejou nessa. Ele sempre blefou tão bem assim, né? Não há problema, com o Smith não há problema. Lembra que nada tema com o Smith não há problema? Era um personagem. Foi uma coisa que ficou bem feia, assim, porque o documento que foi apresentado a princípio para a Câmara, né, pedindo para não ter essa CPI, ela foi assinada por pessoas que patrocinar a campanha do prefeito. E isso, de novo, cara, eu vou repetir para quem está assistindo, são informações públicas. Toda pessoa que tem um pouco mais de interesse em exercer a própria cidadania e entender o que está acontecendo, se você entrar na internet e começar a buscar, você vai ver lá que tudo com relação à campanha eleitoral é público, né? Você vai lá e você vê quem foram as pessoas que doaram para o prefeito, a quantidade, tá tudo lá. Tudo público para qualquer um ver. Basta você se interessar, ir lá e pesquisar para entender, né, as coisas. Então, quando eu vi esse documento chegando, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu anotar aqui os nomes das pessoas, que eu vou conferir um negócio aqui rapidão. E aí eu entrei lá no site das campanhas, né? E fui até a página que mostrava quem eram as pessoas que tinham dado dinheiro e, quantias boas, hein? Quantias boas. Quantias, inclusive, que, olha, se tivessem me ajudado com isso aí para comprar cesta básica no ano passado, quando tinha um monte de gente morrendo de fome aí nas comunidades, eu tinha ajudado muito mais gente. Mas, beleza, foi para a campanha do prefeito. E aí eu fui olhar, gente, pelo menos 3 estavam lá, cara. E aí como é que o cara faz um negócio desse?
E aí botam, aí, sei lá, 7 vereadores, né, que votaram contra. Você vai olhar quem são esses 7 vereadores. Aí você começa lá da campanha. Eu sou mulher, eu guardo rancor, né? Então eu vou lá atrás para começar a analisar. Aí eu fui lá na época da campanha para ver o comportamento desses vereadores. Gente, vamos fazer um trabalho de casa. Vocês façam aí a mesma coisa. Vão lá na época da campanha olhar o comportamento de cada vereador, candidato a vereador, né? O que mudou? Mudou o comportamento deles? O cara antes batia no prefeito, aí passou a falar bem, passou a receber o prefeito na própria área para falar que o prefeito era bom e tal. Mudou alguma coisa? Vamos olhar, inclusive, ó, uma dica. Durante as eleições, foram abertos vários processos eleitorais, né? Denúncias, as pessoas têm o direito de denunciar o que acha que está errado. A pessoa denuncia, isso vira um processo eleitoral, né? Vai lá no site do PJE, joga lá, sei lá, o nome de alguns políticos, prefeito, enfim. Cara, vocês vão achar muita coisa interessante para vocês se divertirem aí o resto do mês. Aproveita a pandemia, faz que vocês vão se divertir pra caramba. E aí vocês vão ver, inclusive, que tem advogado que é comum entre o prefeito e vereador que votou contra a CPI. Então, essas coisas, sabe? Por exemplo, você chegou a verificar, eu vou fazer uma pergunta pontual mesmo, né, dando nome aos bois. Por exemplo, o Gustavo Simas, que é vereador, né, todo mundo que acompanha sabe que ele estava no PSL e aí, no final, houve um problema lá, uma denúncia de que o PSL incluiu na nominata uma vereadora que não queria ser vereadora, porque rompeu com o partido por causa da pernada lá que o Celso Dalmaso tomou. Enfim, ela se desachou no direito, falou, não quero mais concorrer, e aí ele foi, ou seja, ele está meio pelas beiradas, porque tem um processo aí cujo mérito vai pelo mérito ele sai da Câmara e vai ter que dar lugar a outra, vai melar a chapa toda. E aí, o que acontece? Esses advogados que estão aí defendendo esse vereador, você percebeu se eles são os mesmos que defendem o prefeito? Sim. Imagina, né? O vereador, então, está refém, né, desses advogados do prefeito, né? E, gente, informação pública, tá? A gente não está falando nada que vocês não possam ir lá e olhar. Exato. Ou seja, o Gustavo Simas ele está refém dos serviços do prefeito para tentar mantê-lo no mandato. O que eu vi quando eu fui olhar isso é que tinham alguns advogados em comum. Eu olhei vários processos do prefeito ali, vi quem eram os advogados e tudo. E quando eu olhei o do Gustavo Simas, eu vi ali que tem alguns em comum realmente, além dos advogados do PSL. Né, do partido estão dando um apoio para ele. Mas quando eu vi isso, é aquele momento que você para assim para pensar, né? Que coisa. Não, e você também, quer ver uma outra coisa de você observar, é só você ir nas redes sociais dos vereadores, né? E você vê como é que eles estão à vontade com a máquina da prefeitura. A prefeitura lá atendendo os bairros deles, atendendo as localidades deles, entendeu? E eles estão lá registrando, né? Mostrando o serviço e faturando politicamente. Não existe algum almoço grátis na política. A verdade é essa. É uma coisa que eu tenho aprendido. É o que eu te falei. Eu digo o seguinte, eu estava comentando, não sei se eu consegui fechar bem a reflexão sobre você ser um vereador da base de apoio do governo. Eu acho que, assim, se você começa a votar tudo que é contra o governo, você se perguntar, esse projeto é contra o governo, e isso ser preponderante sobre o mérito do projeto, você acaba perdendo o seu respeito com os seus pares. Exato. Porque os pares já vão ter uma ideia de você automática do que você está, e eles vão te tirar da jogada à medida que você consegue ter mais consciência, ter mais independência, para na hora que a prefeitura está de bunda de fora mesmo, está errado, você votar com os caras, porque não seja, por exemplo, assim, assumir o que é indefensável, né? Ou seja, lá no Salão Azul da Câmara, tá? Eu acho que esse tipo de disputa política, ela tem um peso também, sabe? Um peso moral entre eles, dentro do código deles lá. Por exemplo, você vê o Rangel, por exemplo, né? Rangel, eu tenho várias restrições, né, sobre o partido do Rangel, o grupo político dele, tenho restrições, né, o PP, né? Ele anda com o André Corrêa, que para mim é um cara que fez mais mal do que bem a Teresópolis, deixou a gente todo mundo encalacrado aqui,
né? Enfim, é uma opinião minha, né? Ele teve até um episódio aí que ele teria batido no outro cara lá, porque o cara é chato lá, aquele apresentador lá, que ele teria batido no Serginho Mauro, que eu também não curto, não ando com ele, não tenho nem a mínima intimidade, não coaduno com a política dele. Aliás, eu digo, mas a gente tem que saber separar, né? No dia que o Serginho Mauro for vereador, ou se ele defende uma causa que eu concordo, né, eu tenho que dar o braço a torcer e ver. Então, esse dar o braço a torcer, esse você tem um espírito público para além da tua opinião de torcer o nariz, tá? Isso tem que prevalecer. Então, você vê, partiu de quem a iniciativa? A iniciativa de apresentar e correr atrás do voto lá foi do Rangel, que não pertence nem ao grupo do prefeito e nem ao grupo, né, o grupo da oposição, que seria, né, um cara meio que neutro ali, né? E, enfim, ele tá lá, disse o que foi coerente nas coisas que ele apresentou lá, o Maurício Lopes também foi coerente, bastava algum vereador falar assim, tudo bem, eu acho que vocês não vão encontrar nada, eu vou somar com todo mundo aqui, tá bom, eu não assino, mas eu voto a favor também, então vamos todo mundo aí, né, fiscalizar com responsabilidade. Mata no peito e vai com boa fé. Entendeu? Agora, dizer que não, a pessoa tem que saber muito no que ela vai explicar. Quando o cara vai explicar por que ele não votou, ele se acaba de se enterrar. A explicação é fechar o caixão, cara. Entendeu? O que me dá raiva dessas explicações, Léo, é assim, eu sempre tive muita raiva quando a pessoa me passa atestado de idiota, porque parece que eu não tenho cérebro para pensar sozinha, né? Então, quando a pessoa começa a falar uma coisa, ela está ali prestando atenção, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, você está ali há 10 minutos ouvindo a mesma coisa, e a pessoa não consegue explicar o óbvio, né? Isso me irrita um pouco, sabe? Então é mais fácil a pessoa ter um pouco de sei lá, não sei a palavra, assumir, cara. Votei contra porque eu não quero. Votei contra porque o fulano pediu. Votei contra porque eu sou a favor do prefeito, não quero ficar mal com ele. Votei contra, sei lá, cara. Qualquer coisa, não sei qual foi o motivo, qualquer coisa. Agora, eu realmente não aceito o argumento votei contra porque não é o momento. Pelo amor de Deus, como assim? Cara, vai esperar. Então vamos supor que tem algo que não esteja correto. Assim como aconteceu com a Estudantex. Você vai esperar vai continuar sem estar correto com gente precisando. E aí você vai esperar isso passar para lá na frente você falar, porra, aquilo lá atrás estava errado. E é isso que não pode acontecer, entendeu? Você falou aí do Rangel. O Rangel é um cara que, para mim, foi uma surpresa, que pelo menos até o momento ele está fazendo umas coisas que eu estou gostando. Eu não conhecia o Rangel, eu não sei quem é, eu não conheço ninguém na cidade, eu não tenho o conhecimento que você tem. Ele é meio pavio curto, né? A gente percebe que ele ele precisa só ter um pouco, por exemplo. Eu também sou pavio curto, num monte de coisa, né? Assim, eu acho que o Rangel acho que seria o cara que, dependendo da circunstância, a gente poderia até chegar nas vias de fato, se a gente tivesse uma infelicidade coincidindo, sabe? Mas eu digo assim, teve uma fala lá do Gustavo Simas, né, que foi muito irritante, né? E eu fiquei irritado de ver ele falando, o Rangel também, né? Só que ele é vereador, tá do lado do outro ali, e aí, sem microfone, começou a interferir na fala do vereador, né? Que ele estava indignado, né? E é uma coisa que ele precisa segurar, né? Que é a coisa do decoro, tem que ter cuidado com isso, né? Uhum. Mas, assim, isso aí é o que quer dizer, o que ele precisa trabalhar um pouco é isso, né? Ele tem que saber que existe uma democracia, que o cara, por mais errado que ele esteja, ele também precisa, ele pode falar a coisa que ele quiser, entendeu? E olha, uma coisa que eu faço questão de colocar aqui, eu estava falando do Rangel, né, que eu não conheço a pessoa dele, mas o pouco que eu tenho visto, as coisas que ele tem feito, eu tenho curtido, né? Agora, uma coisa que eu aprendi nessa cidade aqui, que eu achei, assim, surreal, cara, surreal. Eu aprendi a não julgar a pessoa de primeira. Por quê? Porque essa cidade tem muita cachorrada, essa cidade tem muita armação. Então, às vezes, você pega uma pessoa inocente, você te coloca numa encruzilhada e depois saem falando, as pessoas saem falando que você estava errada e vai aquele efeito manada e ninguém para ver o que foi que aconteceu. Então, de repente, aproveita o momento que você não olhou direito para a pessoa para somar, entendeu? Tipo assim, aproveita que um dia te olhou meio. Você estava. Você atravessou a rua torcendo o nariz assim, achou que era pessoal. Exatamente. Isso mesmo, entendeu?
aproveita para somar, né? Então eu aprendi aqui em Teresópolis a analisar primeiro antes de falar de alguém, né? Porque às vezes nem sempre o que está aparecendo é a verdade. Então eu sempre eu cometo meus erros, eu não sou perfeita, sabe? Às vezes eu me vejo julgando, fazendo um julgamento errado, mas Teresópolis está me ensinando muito sobre isso. Por quê? Porque isso aqui é exagerado, Léo. Aqui existem umas pessoas que eu não sei, eu acho que o hobby dessas pessoas é estragar a cidade, estragar biografias. Se alguém está tentando melhorar a cidade, impeça essa pessoa, puxa para baixo, porque essa cidade continue sendo uma porcaria. Então, eu não entendo isso. Então, eu passei a sempre usem a própria cabeça. Se tem uma coisa que eu posso deixar dessa live aqui para vocês não façam o efeito manada, gente. Não repitam o que as pessoas estão falando. Usem a cabeça de vocês, cara. Procurem pensar, procurar saber como é que funcionam as coisas. Estão falando mal de alguém? Cara, procura saber do que se trata. Procura saber do que se trata, porque essa questão do efeito manada, olha, eu já soube de um caso, eu agora não sei se foi no Nordeste, cara, eu não sei agora... Não, esse fenômeno que tem rolado do cancelamento isso. Não deixa de ser um efeito manada social. Isso. Exato, isso é muito perigoso. A pessoa é cancelada, entendeu? A pessoa é cancelada, aí quando vê já é tarde, aí quando vê... A gente já, na história de Teresópolis, a gente já teve um exemplo de um rapaz que ele foi massacrado, né, por uma suspeita de ter molestado, ele era, acho que, professor, e ele foi suspeito de ter molestado uma aluna, né, alguma coisa nesse sentido, dentro de uma escola particular aqui de Teresópolis. Já tem bastante tempo isso. E depois dele ter sido sensacionalizado nas rádios, os radialistas metido a porrada nele, entendeu? Colocado ele assim, cancelado o cara, aí saiu lá a sentença dizendo que não tinha prova, que ele foi inocentado. Isso acontece muito, eu tenho visto isso muito, e para essa cultura aí do cancelamento, a gente está indo num caminho muito perigoso. Eu já soube de gente que morreu linchada, e depois foram descobrir que o cara era inocente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, cara. Olha só, a Manuela Lopes deve estar falando do Rangel, né? Não é só pela aparência, ele foi meu chefe, posso falar com muita propriedade que ele tem um coração enorme. Deve estar falando do Rangel, né, Manuela? Acho que ele teve, o Manuela do INEA, e ele teve um cargo no INEA também. Eu acredito que seja isso. Eu tô achando a atuação dele boa. Ou então André Correia, eu não sei. Eu fiz ela tá falando André Correia aqui. Ela tá falando do Rangel mesmo. Eu tô achando a atuação dele boa, pelo menos até o momento no que eu tenho visto, eu tô gostando da atuação dele. Ao contrário de outros que, inclusive, durante a campanha, eu indiquei eles para voto, cara, que porcaria que eu fiz. Eu falei, pô, esse cara aqui é bom de se votar. E o cara me faz passar essa vergonha, essa decepção agora. Então, assim, eu tive surpresas boas. O Rangel está sendo uma delas até o momento. E tive surpresas muito ruins. Agora, eu repito, eu prezo muito pela minha biografia, eu prezo muito pelo meu caráter. Eu não sei se eu conseguiria, Léo, pegar uma cadeira, sei lá, vou me candidatar a vereadora. Aí pego uma cadeira, entro lá, centro, e aí, o partido fala, olha, eu quero que você vote contra essa CPI. Eu não sou a favor disso, eu quero votar a favor dessa CPI. E aí, o que eu vou sofrer com isso? Vão me tirar do cargo? Ah, gente, então toma meu cargo, eu não sirvo para isso. Eu prezo mais pela minha coerência, pela minha história de vida, pela minha clareza das coisas, pelo meu caráter. Eu não consigo. Por isso que eu acho que eu não sirvo para política. Não, a gente precisa, por exemplo, a política é desafiadora porque a gente tem que conviver com os diferentes, né? E da melhor forma. Eu estou numa fase, aí a gente vai aprendendo em fases, sabe? A primeira fase da política é de você identificar o antagonista, entendeu? Primeira fase da política, você fala assim, aquele cara lá é inimigo, é meu adversário. E quando você fala isso na primeira fase da política, você cru na política, você já está propenso a desconfiar e não gostar de nada que o cara faz. Achar que é contra, que tem alguma coisa por trás. Você amaldiçoa o cara porque ele é seu adversário. Entendeu? Com o tempo, você vai vendo que ele pode estar pensando a mesma coisa que você e alguém precisa dar o mesmo passo.
Alguém precisa dar um primeiro passo. Tá? Eu, por exemplo, eu tive essa experiência. Sabe quando o calo aperta? Por exemplo, eu tive essa experiência. Eu vou fazer aqui um relato que talvez seja o último da live, que já temos 1h11. Depois eu passo a bola para você, mas acho que é uma experiência de um amadurecimento político que eu tive, quando eu percebi que o problema que eu queria atacar era muito maior do que o problema que eu tinha com o vereador. Quando eu estava precisando ampliar essa história, né, para ela sair, partir de mim, essa história da Sudantex, né? Eu estou falando de 2017, 2018, né? Eu falo, cara, eu preciso buscar um parceiro na Câmara, eu preciso me ligar com alguém que me ajude a dar uma liga, né? Que, enfim. E eu olhei para a Câmara e falei assim, cara, o único que está aí que estava mais ou menos independente em relação ao Vinícius Clausen, né, na legislatura passada, né, com mais preparado e tudo, que já com bastante bagagem, era o Maurício Lopes, que eu já antagonizei fortemente na época do governo Arley, para trás, entendeu? Várias histórias assim que eu não teria motivo nenhum nem de me aproximar mais dele, certo? E aí, cara, eu falei, cara, mas eu preciso, cara, Sudantex. Eu cheguei, cara, tomei coragem e surpreendi ele ali perto da Câmara, ele estava passando ali. Eu falei, ô Maurício, queria falar contigo. Ele ficou até meio. Eu falei, o que o Léo quer falar comigo, né? Que ele devia. Pô, o que o Léo quer falar comigo? Ficou curioso, mas receoso, assim, né? O que o Léo vem. E aí, cara, eu falei assim, cara, é o seguinte, bicho, eu estou te procurando porque a gente precisa se juntar de alguma forma. Queria ver se você topava a gente se juntar aí para eu te explicar esse lance aí da Sudantex e você ver aí, a gente somar, para a gente não deixar que esse acordo aí prospere, porque esse problema da Sudantex é muito maior do que as nossas diferenças, entendeu? Então, eu acho que esse foi o momento em que eu percebi que tudo tem um limite, sabe? Então, eu posso não gostar do Rangel por N motivos, por achar um cara truculento, né? Um cara vertical, né? Que é um cara, de repente, policial militar, que, de repente, tem uma postura mais arrogante, né? E eu posso também não gostar, né, de um ou outro por conta de algum motivo, né? Mas vai chegar a hora que o espírito público tem que prevalecer. Então, a gente faz o seguinte, constrói as caixinhas. Olha, eu ainda estou muito longe de aprender, tem sujeitos que eu ainda tenho, tem vereadores que eu ainda tenho dificuldade. Quando teve reunião do Planeja Terê, eu não fui, para não posar nem na foto, nem conversar com o cara, porque assim, ainda está difícil de eu digerir. Porque, assim como você mesmo, eu me solidarizo com esse sofrimento. Mas a gente vai criando na nossa cabeça um amadurecimento e a gente vai aprendendo a lidar, igual a garça andar na lama, né? Não tem um negócio assim que a garça andar na lama e não se suja? Sabe? A gente tem que saber andar igual a garça na lama, entendeu? Não que tenha lama, não que todas tenham lama. A gente vai aguçando, né, esse nosso radar. E aí, o problema da política é isso. Quando a gente já tem o radar bastante evoluído, bastante aguçado, a gente já não a gente fala, pô, se eu largar da política, eu estou jogando todo esse meu aprendizado fora. E aí é difícil, quando as pessoas que entram na política, elas largarem da política, porque é uma coisa que até te educa. Como eu sou um cara que coloca o dedo na ferida das questões, sei o quê, eu fico assim, cara, ai de quem me pegar atravessando um sinal, parando minha moto, bebendo, fazendo merda, porque eles vão chegar, ó, me arregaçando. Então eu acabo me educando a não dar mole e ser um cidadão ainda mais exemplar possível para não ser um hipócrita. Então, a política, ela educa também você no trato com as pessoas. Isso vale, tá, para a vivência partidária, sabe? Eu já fui do PT e já fui do PSOL. Né? Eu saí do PSOL depois da eleição, enfim. Mas eu digo assim, que aprendizado, sabe? Que aprendizado. Sabe? Eu não aprendi tudo que eu tinha para aprender, mas o que eu aprendi, eu sou grato a esse meu esforço de ter me vivenciado num partido. Tudo bem, é partido de esquerda, mas a questão da igualdade dentro do partido é o mais próximo do ideal.
entendeu? Tem imperfeições, tem canalice também, mas eu digo assim, existe uma disciplina que você acostuma com ela, e aí quando você vai se submeter a um coletivo, né, ou no fórum de cultura, você aí, se você de repente quiser se reunir com um grupo Planeja Terê, ou com não sei o que lá, os encaminhamentos, a maneira que você se relaciona com as pessoas, já é uma maneira que você já está educada a se relacionar com a pessoa, entender o momento de encaminhamento, dividir as falas, gerenciar, ou seja, você presidir uma plenária, né, de maneira justa, equilibrada, entendeu? A vivência partidária te dá isso, sabe? Pelo menos acho que eu tive, né? Então, assim, tudo é um aprendizado, sabe? E a gente, quando vai na rua, a gente já sabe dos nossos direitos. Esse caminho que você percorre aí, muita gente não percorreu, entendeu? De saber do portal da transparência, de saber que tem uma emenda, que tem vários prerrogativos do vereador e tal, não sei o que lá. Você já chega colocando a bola redondinha onde você quer colocar. Você chega abordando um vereador, ele vai cair, ele fala, opa, essa aí entende, vou ficar esperto, entendeu? Então, se todo mundo tiver esse conhecimento mais básico que seja, cara, ele já é mais respeitado e a política melhora. Então, essa aversão à política que você já confessou que tinha, que na verdade você observou, fala, peraí, a gente pode dar um jeito melhor nessa bola aqui e tal, não sei o quê. Cara, é a grande diferencial. Se todo mundo for politizado, todo mundo, né? Aquela coisa que do começo da nossa conversa, né? Do OSPB, do Moral e Cívica, né? Se todo mundo souber como é que é a regra do jogo, o jogo vira. Mas você sabe por quê? Você sabe por que isso não é interessante hoje, né? Porque a gente tem aí uns políticos. Quem tem um pouco mais de conhecimento hoje, manda em quem não tem. Então a gente tem aí. Olha esse carinho, olha o carinho. Então, assim, ainda bem que. Boa noite, Cláudia. Ainda bem que. O que eu estava falando? Eu esqueci, cara. Eu fui ler e esqueci o que eu estava falando. Eu também sou meio metralhador, engasga, né? Não, ainda bem que você. Não, você estava falando que ainda bem que você se instruiu, né? Entendeu o processo e trilha o caminho. Essa coisa do povo não ter o conhecimento necessário, não ter a instrução necessária, isso é muito conveniente para quem está comandando essa nação. E aí eu estou falando de todas as esferas, tá? Porque se você não tem o conhecimento para brigar com quem, por um acaso, teve um pouco mais de conhecimento e está lá com o martelo na mão, com o carimbo na mão para fazer as leis que vão dominar a sua vida, essa pessoa vai te dominar, cara, e você não vai conseguir fazer nada com relação a isso. Então, assim, procurem saber, é o conselho que eu deixaria aqui hoje, procurem saber, procurem entender. Cara, eu cheguei nessa cidade aqui sem conhecer ninguém, sem saber o que estava acontecendo. Alguém me falou, vai ter uma reunião lá no auditório da prefeitura sobre o conselho da cidade. Eu perguntei, o que é conselho da cidade? O que esse troço faz? A pessoa me explicou e eu fui lá curiosa para saber o que estava acontecendo, porque, óbvio, eu tenho algumas questões aqui do meu bairro que são sérias. E eu fui lá saber, e com isso eu fui puxando uma corda e cheguei no conhecimento que eu tenho hoje, que não é tão pouco, não é tão grande quanto o seu que está aí há mais tempo, mas também não é pouco. Não são complementares, são complementares. Sim, sim. Se a gente se junta, a gente fica mais poderoso ainda. Entendeu? Isso. Então, é muito difícil para um político manobrar uma pessoa que não seja ignorante. Agora, é muito fácil o contrário. Tá? Então, é muito fácil você usar uma pessoa de massa de manobra se ela não sabe dos direitos dela, não sabe o que está falando, ela vai ficar repetindo igual papagaio o que você está dizendo, que é a sensação que eu tive com relação a essa questão da CPI da saúde, que as pessoas estavam repetindo sem entender o que estavam dizendo. Não é o momento, não é. Por que não é o momento? A pessoa não consegue explicar, a pessoa não consegue te defender, te convencer do assunto. Então, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em pontuar assim, qual é o maior problema do Brasil, porque a gente tem vários, né? A gente chegou num ponto que é uma bola de neve, e para puxar um e dizer, esse aqui é o pior, eu sinto uma certa dificuldade. Mas eu diria que a falta de instrução, de educação, e quando eu falo educação, tá? Eu estou falando educação em casa também, porque pai e mãe têm que educar em casa, é uma educação que é diferente da educação da escola. A escola é instrução. Em casa a gente tem uma educação que, eu lido com crianças vítimas de negligência dos pais, tá? E são muitas. A maior causa de crianças em abrigo hoje é a negligência.
os pais estão colocando criança no mundo e não sabem o que fazer com isso. Gente, sabe? Vocês têm que ter responsabilidade, vocês têm que saber que a criança está ali sob sua responsabilidade, tudo, tem que entender o que está fazendo, sabe? Então, procurem conhecer um pouco das coisas. Eu não estou falando nem de, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho recurso e tal. Tá bom, mas dentro da sua esfera, dentro das suas capacidades e tudo, do que você pode fazer, procura entender, procura conhecimento, conversa com alguém, procura alguém. Não entre no efeito manada, porque você está sendo um fantoche para, de repente, objetivos que vão contra até o que você quer para a sua vida. Se você não sabe para onde você quer ir, você está deixando a sua vida na mão de quem sabe exatamente para onde está indo. E essa pessoa não está nem aí para você. Esse é o meu recado final. Gente, eu conversei com a Regina Fechó. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra conversa, porque tiveram alguns assuntos que eu fui lembrando aqui que eu gostaria de falar. Lembrei até daquele dispositivo de botar a bicicleta no ônibus, cara, mas isso a gente eu não falei nem do... Exato. Você vê como esse tempo voa. Já tem 1h20. Eu não falei nem do projeto que eu consegui botar na Câmara com relação às mulheres. A gente não falou. Então, essa questão de projetos, né, eu acho que a gente vai marcar, vamos pular, o pessoal ficar um pouco com saudade da gente. Daqui a algum tempo a gente volta, troca o título, vou botar um fundo diferente, azulzinho, entendeu? Isso aqui eu comprei para a campanha, um monte de pano e não usei, cara. A campanha me engoliu assim, não deu tempo de fazer nada. Eu falei, vou usar isso agora na minha live, entendeu? Usar uma programação visual dentro do que combine com cartaz. E eu te agradeço muito você aí por dedicar aí uma parte da sua sexta-feira para contribuir, né, com o teu pensar, com a tua experiência, entendeu? Com a tua proatividade, né? Você escolher Teresópolis para vir aqui morar, né? É diferente de mim que nasci aqui, entendeu? É uma outra relação, né? É uma relação de escolha. Eu não escolhi Teresópolis, eu nasci aqui, né? Dos 54 anos que eu tenho de vida, eu tenho 52 de Teresópolis. Então, para mim é muito difícil não fazer cerimônia, entende? Eu fazer cerimônia com a cidade é muito difícil para mim, porque eu me sinto ali, me sinto do lugar. Então, isso é uma coisa que, de uma certa forma, me dá a vantagem, que eu conheço todo mundo, mas me atrapalha porque eu já vou direto na jugular logo do negócio, entendeu? Talvez se eu mudar para outro município, se eu for morar em outro lugar, eu vou ter aquele cuidado que você tem, vou pelas beiradas, já vou falar, vou fazer meu caminho por aqui, gostei daquela pessoa, você vai com mais jeito e não se obriga, né? Você pode ser cerimonioso porque você está num lugar que não é o teu de nascença, né? Que não é o meu caso. Então é isso, obrigado, Regina, valeu mesmo. Agradeço a todo mundo, Marilu. Marilu, a gente caiu, depois voltou. Então são 2 pedaços, eu não sei como é que o Facebook vai fazer. Odete, obrigado, Odete. Apareça sempre, eu vou estar sempre anunciando aqui. Eu vou anunciar ainda quem que eu vou convidar para sexta-feira que vem, mas ao longo da semana, dependendo dos acontecimentos, eu explico e divulgo para todo mundo, né? Então, assim, que mais? Aqui, aqui tem a Clarice, sou uma cidadã política e apartidária, mas esse aprendizado das vivências com as pessoas politizadas é muito importante. Temos uma ferramenta maravilhosa, mas a maioria dos cidadãos ainda não descobriu esse exercício da prática democrática. Obrigado, merece outras conversas. É isso, Clarice faz parte do Planeja Terê. Planeja Terê eu vou convidar você que está aí assistindo essa live, depois, de repente, que ela foi gravada, procura saber do Planeja Terê. São vários braços de pessoas, cidadãos, com seus conhecimentos, entendeu? Você não precisa ser um expert, você só precisa estar interessado na defesa da cidade, entendeu? Procura, entra lá no grupão do Planeja Terê, vai ver qual é o assunto que te apetece, saneamento, desmatamento, edificações, Sudantex, né? Tem uns 5 ou 6 braços já do Planeja Terê, já perdi até a conta, com grupos de trabalho que estão ali discutindo, planejando de que forma que propõe uma coisa melhor, de que forma que combate, que entra na justiça para não deixar algum mal acontecer para a cidade. Então, fica aqui o meu convite. Regina, muito obrigado. Pessoal, a gente se encontra no próximo Papo de Sexta-feira que vem. Um beijo para você. Fica aí que eu vou conversar contigo. Vou dar tchau para a galera.
Beijo para todo mundo. Até sexta que vem. Beijo, galera. Obrigada aí.